Boa noite para todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma reunião nossa do Foco de Luz de Valinhos. Para quem não me conhece, meu nome é Ricardo. Como de costume, nós esclarecemos que essa palestra nós costumamos ministrá-la presencialmente, nesse horário, nesse dia, lá na nossa casa Foco de Luz, mas por conta do distanciamento social, a casa suspendeu as atividades, e nós estamos promovendo essas palestras ao vivo pelo YouTube, que tem alcançado bastante aceitação das pessoas, o que nos deixa muito felizes. Hoje a palestra é com o nosso amigo Ailton Piva, que a maioria de vocês da casa já deve conhecer, né? Já ele vai se apresentar e iniciar. Para que a gente possa começar a nossa reunião, como de costume, nós fazemos aquela prece, mentalizando a figura luminosa, amorosa do Mestre Jesus. Querido e amado Mestre, muito obrigado por essa oportunidade valiosíssima de podermos refletir no seu Evangelho e podermos conduzir essas reflexões a um número mais amplo de pessoas que muitas vezes estão extremamente carentes do consolo que essas reflexões podem trazer, sobretudo nesses momentos de incertezas, de aflições, como o seu Evangelho é necessário, Senhor. Por isso nós agradecemos imensamente por nos facultar a tecnologia que nos dá essa capacidade, Senhor. Nos abençoe o nosso amigo Ailton, para que ele tenha a inspiração adequada, necessária para alcançar reflexões mais profundas, que alcance o coração daquele que mais necessita nesse momento, daqueles que nos assistem agora e dos que nos assistirão no futuro pela gravação. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça hoje e todo sempre. Muito obrigado, Senhor. Bom, amigos, agora eu vou passar a palavra para o nosso amigo Ailton. Ailton, a palavra é sua, eu vou dar uma desaparecida aqui. Boa palestra para você. Obrigado. Muito boa noite, meus queridos. Que Deus nos abençoe nesse momento. E realmente o agradecimento se faz muito importante aqui. Primeiro, para com a casa, que me faz esse convite, extremamente prazeroso e honroso, uma casa de que participei tantos anos, né, e pela qual eu tenho extremo carinho. É muito interessante o momento de hoje, né, para que a gente possa fazer algumas reflexões importantes nesse momento tão especial em que o planeta se encontra. Eu sou médico, minha formação primeira é clínica médica e homeopatia, mas nos últimos 15 anos eu venho trabalhando ostensivamente com saúde mental, né? Hoje trabalho em 2 CAPs, que são os Centros de Apoio Psicossocial, onde são filiados à rede pública de saúde, e estes CAPs são os responsáveis por trabalhar, cuidar e organizar, né, a vida de todos aqueles portadores de doenças psiquiátricas, as mais complexas, e seus familiares. E é interessante porque quando eu recebo o convite, a primeira coisa que eu penso é o que seria importante, talvez, de conversarmos. E ainda não havíamos, né, a pandemia. Não tínhamos ainda a pandemia instalada no Brasil de uma forma tão importante, causando o isolamento. E a minha sugestão foi de conversar sobre a influência espiritual em todos os transtornos psiquiátricos e doenças psiquiátricas. Eu vou explicar depois, com tranquilidade, o que significa cada um, tá bem? Mas vamos lá. Eu me tornei espírita, ou aprendiz de espírita,
há 34 anos. Eu inicio minha jornada, meus trabalhos, meus estudos, principalmente, junto à Casa de Jesus aqui em Campinas. E, na época, a Casa de Jesus era dirigida, na parte mediúnica, por uma médium de extrema evolução moral, ética e de um amor incondicional chamada Dona Silvia Pascoal. Naquela época, Dona Silvia Pascoal dizia uma coisa muito interessante. Ela dizia que um dia chegaria que a espiritualidade se utilizaria de todos os meios de comunicação, os mais sofisticados possíveis, adentro. Naquela época não havia computador, né? Não pelo menos esses notebooks de uso pessoal, né? E Dona Silvia dizia que a espiritualidade um dia chegaria que se utilizaria de todos esses mecanismos, instrumentos para se fazer presente no planeta. E eu ficava imaginando na minha santa ignorância e pequenez, como que seria isso? Será que a gente vai começar a receber mensagem? Vai ter obsessor passando mensagem, espírito de luz, como vai ser? E olha aqui nós, né? E não é que a espiritualidade usa mesmo? Hoje podemos nos utilizar dessa tecnologia tão avançada para conversarmos sobre a espiritualidade, sobre o espiritismo, né? E sobre suas concepções, suas doutrinas, né? E circunstâncias que a gente possa experimentar dentro das abençoadas casas kardecistas aqui no mundo e no país. Então, eu gostaria de dar início, assim como eu tento sempre fazer, que é, ao preparar uma conversa, sempre ter o Evangelho como base de tudo, né? De tudo que conversaremos, assim como de todas as questões que nós possamos aplicar no dia a dia em nossas vidas. Então, há um acaso, eu escolhi, me foi oferecido este seguinte texto do Evangelho segundo o Espiritismo. O mal e o remédio. Capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Santo Agostinho, Paris, 1863. Vossa terra é, por acaso, um lugar de alegrias, um paraíso de delícias? A voz do profeta não soa ainda aos vossos ouvidos? Não clamou ele que haveria choro e ranger de dentes para os que nascessem neste vale de dores? Vós que nele viestes viver, esperai, portanto, lágrimas ardentes e penas amargas. E quanto mais agudas e profundas forem as vossas dores, voltai os olhos aos céus e bendizei ao Senhor por vos ter querido provar. Eu acho que quando nós utilizamos, nos damos conta desse texto, às vezes ele nos parece pesado, né? Cruel, amargo. Mas, na verdade, ele é de uma beleza e de uma doçura muito grande. Porque quando Santo Agostinho faz esta colocação na compilação das 3 joias do kardecismo, a sua intenção nada mais era do que deixar claro que o orbe terrestre era um solo fértil para a expiação dos nossos próprios erros, dos erros cometidos no pretérito. Não é? Não existem vítimas, somos os únicos responsáveis por tudo aquilo que nos acontece, por cada circunstância, por cada fato e por cada ser humano com os quais iremos nos deparar durante a vida. E é interessante porque é difícil compreender isso, né? Então, como assim? É só a pluralidade de vidas que pode nos ofertar a explicação. Então, estamos aqui buscando o crescimento, buscando a evolução.
né? Evolução intelectual e moral, equitativamente. E, na verdade, não estamos aqui para pagarmos, estamos aqui para aprendermos. Aprenderemos com os erros de outrora para que nos tornemos melhores, né? Então, é interessante, né? Como que isto ocorre? E o mais importante de tudo, perdão, é que tudo isto é um acordo. Nós acordamos cada item, cada passagem, cada vivência que estamos aqui, aqui agora. Contam as más línguas, né, lá de cima, que estamos nós no plano espiritual, no jardim do Éden, da colônia umbralina do nosso lar, quando nos deparamos com os nossos mentores espirituais que nos dizem: é chegada a hora de preparardes o seu processo, o seu projeto de reencarne. E nós nos comprometemos com todo o vigor e vamos escrever o nosso projeto. Como na fase espiritual, nós não sentimos o peso do corpo e os limites que o reencarne nos oferece, geralmente nós nos propomos a mais ou menos um projeto constituído por umas 5.000 páginas de dor e sofrimento. E entregamos para que esse nosso projeto seja analisado. Muito interessante. Tempos depois, somos chamados para recebermos de volta o nosso projeto. E qual não é a nossa surpresa? Que, depois de muito tempo de análise feita pelos grandes iluminados, nós observamos que o nosso projeto é constituído de apenas uma página, com 3 ou 4 tópicos. E nós, humildemente, dizemos: mas só isso? E nos dizem: chegando lá, vocês verão e dirão que ainda é muito. Então, vejam que interessante. Estamos aqui por vontade própria. Estamos aqui previamente acordados de tudo aquilo que iríamos trabalhar. Então, sendo assim, faz-se verdadeiro a máxima que diz: neste planeta não existem vítimas. Tá bem? Então, ninguém está a mais ou a menos do que na circunstância em que ele mesmo se projetou e programou para viver. Além disto, existe uma condição muito interessante. Informam os espíritos de luz que todos nós, encarnados no dia de hoje, nas condições específicas em que o planeta se encontra, fomos extremamente corajosos. Optamos por vir em um momento tão especial e extraordinário do planeta, de livre e espontânea vontade, conscientes de tudo aquilo que iríamos ser obrigados a por isto, muitas das nossas dívidas foram perdoadas pelo simples fato da coragem que tivemos. Mas daí a gente fala coragem, né? Parece que nós estamos vivendo uma guerra, né? Estamos vivendo a mais profunda e incomensurável miséria planetária. Não, não é isto. Não é isso que está acontecendo.
nós estamos vivendo a mais significativa, a mais bela transformação pela qual o planeta Terra já passou. O que está acontecendo com o planeta Terra, eu não estou dizendo com a humanidade, mas com o planeta, e tudo que de fato pertence ao planeta, e que não é a raça humana, porque nós somos apenas hóspedes, é tudo maravilhoso. No momento, a Terra não sofre mais. Não nos é dado a permissão de lesar o planeta como lesávamos antes. Ainda existem, sim, circunstâncias que precisam serem ajustadas, mas o planeta não aceitará mais, porque ele evoluiu. O planeta Terra, ele não é mais um planeta de provas e expiações, e sim um planeta de regeneração. Qual a grande diferença de ser entre um planeta de regeneração e um planeta de provas e expiações? Resumidamente, um planeta de provas e expiações, o mal sempre sobressai ao bem. Planeta de regeneração, o bem sempre sobressai o mal. Não significa que não haverá a existência do mal. Haverá sim, porém, o bem predominará. Pois bem, esta é a atual circunstância do planeta. O orbe da Terra já está em uma outra faixa vibratória. Há um tempo, o planeta Terra não mais recebe energias negativas vindas do externo. Ele hoje só recebe bênçãos, só recebe luz. O grande problema é o fruto do pensamento, o fruto do desejo, o fruto da iniquidade humana ainda vibra no orbe da Terra, causando medo, tristeza e energias densas e energias insalubres. Porém, é uma energia que só é fruto do pensamento humano. A Terra já recebe outra energia. Com isto, aquilo que nós conhecíamos e que foi amplamente falado, mostrado e exemplificado pelos nossos grandes mentores espirituais, como as ondas umbralinas subcrostrais, elas já não são mais tão inóspitas quanto antes. Porque até então, a luz não penetrava, respeitava-se o livre-arbítrio, não penetrava. Porém, como a Terra hoje vibra em outra circunstância, em outra dimensão, a luz ali penetra. Nossos irmãos, em menores condições evolutivas, em maior sofrimento e engano, já não mais conseguem se esconder. E estão aqui, na crosta, muito presentes. Isto promove uma conturbação muito importante, principalmente naqueles mais sensíveis. Quem são estes mais sensíveis? Aqueles que ainda precisam de um aprimoramento moral maior, aqueles que precisam de um aprimoramento ético maior, aqueles que, porventura, possam ser acometidos karmicamente por doenças específicas psiquiátricas, pois eles se tornam mais vulneráveis, tá bem? E por aqueles que ainda dificuldade extrema têm de viver a fé e a esperança.
Então vamos lá. No início eu havia falado sobre a grande diferença entre transtornos mentais ou psiquiátricos e doenças psiquiátricas. Transtornos mentais. Nós podemos inferir aí a ansiedade, a depressão, né, nas suas nuances, nos seus diferentes graus de profundidade, né? As alterações compatíveis com nós e as nossas circunstâncias neurotizantes e assim por diante. Estas têm tratamento. Estas podem ter cura. Já as doenças psiquiátricas são ditas incuráveis. Elas são tratáveis, mas são ditas incuráveis. Assim como as diferentes esquizofrenias, psicoses, o transtorno afetivo bipolar. Por que ocorre de um indivíduo nascer e desenvolver durante sua vida doenças psiquiátricas? É o remédio tratando um mal. Provavelmente devido a outras circunstâncias, tá bem? Pretéritas e outras oportunidades, outros enganos e erros, ele se propõe a vir nesta oportunidade com uma doença psiquiátrica para crescer, para evoluir. Porém, esta condição, assim como nos casos do que nós chamamos de doenças que possam trazer déficit cognitivo, ou seja, dificuldades de aprendizado, de compreensão, os rebaixamentos dos níveis de inteligência, o rebaixamento dos níveis de compreensão, tá bem? Assim como isto pode também aparecer nas doenças psiquiátricas específicas, tornam este indivíduo suscetível à influência espiritual. Se vocês lembrarem-se dos diferentes níveis de obsessão, tá bem? Vocês vão lembrar que nós temos a obsessão de desencarnado para encarnado, de encarnado para desencarnado, de desencarnado para desencarnado e para encarnado. No caso dos seres humanos que se propõem a apresentar-se nesta condição de vida, com as doenças psiquiátricas, eles estão mais suscetíveis, mais frágeis. E, às vezes, seus inimigos de outrora aproveitam-se desta oportunidade. Não aceitam o reencarne conjunto, apenas para poder vilipendiar, obsedar, possuir este inimigo. É a subjugação, a possessão. E isto nós podemos ver nitidamente em casos mais cronificados de doentes psiquiátricos, nas suas psicoses, nos diferentes níveis de esquizofrenia, também, e também nos cronificados do transtorno afetivo bipolar. Né? Por isso, a meu ver, um tratamento psiquiátrico, ele jamais deveria estar dissociado de um bom tratamento espiritual. Quando eu falo de um tratamento espiritual, eu não estou falando pura e simplesmente de um tratamento espírita, mas eu estou lhe dizendo espiritual. Um bom tratamento espiritual pode ser encontrado por um padre digno, por um pastor de fé, e também por um bom passista,
ou um dirigente mediúnico. Por quê? Porque dependendo da fragilidade deste paciente, pode ocorrer o caso de possessão ou de subjugação. O que é possessão? O que é subjugação? Na verdade, é praticamente a tomada de lugar na psique daquele indivíduo pela psique do obsessor. Aquele indivíduo passa a pensar, a agir de acordo com a psique do seu obsessor, a tal ponto de gravidade e intensidade do obsessor ser capaz de quase que afastar, rechaçar perifericamente o espírito do indivíduo para tomar posse, possessão. E ele provavelmente promoverá a subjugação, fazendo com que aquele indivíduo passe a ser um escravo, né, de seus pensamentos, de suas atitudes. Geralmente, nestes casos, o paciente evolui para a tentativa de suicídio e a morte por suicídio. Um suicídio que tem suas consequências abrandadas, porque não foi uma ação do livre-arbítrio do reencarnante, tá bem? E sim do obsessor, do subjugador. Informa a espiritualidade que sempre, uma vítima do suicídio sempre tem socorro. Aqueles pensamentos, aquelas circunstâncias que nós acreditávamos que seria um pecado imperdoável e que geralmente nós não fazemos orações, não encomendamos a alma daquele indivíduo, não celebramos missa. Na verdade, a espiritualidade diz que esses são indivíduos muito amparados, mesmo aqueles que se suicidam em posse do seu livre-arbítrio. A dificuldade é o suicida, logo depois do desencarne, ele geralmente entra num processo de culpa gigante. E ele não aceita ajuda. E ele mergulha na dor e no sofrimento, motivado pelo seu ato, mas principalmente pela culpa. Chegando a um ponto de que essa dor seja tão grande pela culpa, promovida pela culpa do ato, que ele possa cometer o que, entre aspas, nós chamamos de segundo suicídio, ou autocídio. É tão grande a dor vivida pela culpa que ele se ovoidiza. O processo de ovoidização é devido ao extremo desarranjo psíquico e espiritual, o perispírito daquele indivíduo se deforma, perde a forma humana e se torna parecido a um coloidal, uma geleia, um líquido amórfico. Mesmo eles terão ajuda, sempre. A misericórdia divina é imensurável. No caso do suicídio, promovido por um processo obsessivo, isto não tende a ocorrer. Não tende a ocorrer. Geralmente, o espírito desencarnado
ele oferece facilidades e aceita o amparo de uma forma melhor, né? Mas também pode acontecer de não aceitar. Mas é mais fácil, porque a culpa é o grande obstáculo a aceitar esta ajuda, né? A culpa, para que a gente entenda, a culpa, ela é o braço direito do orgulho. Culpa, o braço direito do orgulho? Sim. Por quê? Não está escrito, e já não nos foi provado, que Deus é de infinita e imensurável misericórdia? Não nos foi dito que arrependa-te sinceramente de todos os teus erros, nem que seja no último momento de vida, e assim você será acolhido com todo amor? É verdade. Agora, se Deus, o grande regente do universo, a essência perfeita de tudo aquilo que há de mais belo, de mais importante e genial no universo, já nos perdoou, quem somos nós para não nos perdoar? Por isso, a culpa é um excelente braço do orgulho. De uma certa forma, o direito. E é muito interessante porque a espiritualidade diz: é mais fácil auxiliar um espírito extremamente mergulhado na ilusão do mal, mas que, por não conhecer a Deus, não tem tantas dificuldades com a questão de culpa do que um culpado. Pois bem, ano passado, ano de 2019, só para vocês terem uma ideia, vocês saberiam me dizer o número de suicidas no Brasil? Eu não estou dizendo o número de suicidas que obtiveram sucesso, mas de tentativas de suicídio. O Brasil, nos últimos 10 anos, ele evolui da 72ª colocação no ranking mundial de suicídios para o 5º. Ano passado, nós tivemos o infortúnio de termos alguém tentando suicídio a cada 40 minutos no país. Infelizmente, a estatística mostra que 83%, infelizmente, atingiram, de uma certa forma, o objetivo do desencarne. Infelizmente. É assustador, né? Muito triste essa estatística. E pensarmos que, em comparação ao ano passado, no mês de março, deste ano, nós tivemos um aumento de 10%. Mês de abril, o dobro. Mês de maio, muito mais. Nós ainda não temos estatísticas comprovando isso. E tudo por quê? Medo, angústia, ansiedade. Muitos sofrem hoje, em decorrência dessa questão da epidemia, por medo do contágio, por medo da morte, por medo da dor, por medo de ver um ente querido sofrendo ou desencarnando. Muitos sofrem pela perda de status, de financeira. Muitos sofrem pela perda da liberdade de ir e vir a qualquer hora e para qualquer lugar. Muitos sofrem porque almejam o mais rápido possível retomar aquele velho mundo
né? O mundo que nós vivemos até o início de fevereiro deste ano, né? Então, e por que tanto sofrimento? Esse sofrimento vem em decorrência da nossa dificuldade de experimentar e vivenciar uma fé estudada e vivida, de não termos esperança. A desesperança é a grande motivação. A espiritualidade nos conta, desde o ano passado, que o planeta Terra, a partir do mês de novembro de 2019, passaria pela maior e mais absoluta transformação. Que haveria a transformação de absolutamente tudo. Nas relações pessoais, nas relações financeiras, nas condições econômicas, tudo. Tudo, absolutamente tudo. E em nenhum momento a espiritualidade comenta que seria um horror, que seria um apocalipse. Não, de forma alguma. A espiritualidade comenta que seria o momento onde nós abriríamos definitivamente as portas para a regeneração. E é isso que está acontecendo. Vejam que interessante. É só um dado, tá bem? Só um dado. Eu não sei se vocês sabem, mas o ano astral começa, na verdade, no dia 20 de março. O ano novo astrológico começa no dia 20 de março. Porque nós entramos no primeiro dia da casa, né, de Áries. Né? Pois bem, desde o ano passado, os astrólogos comentam que eles estavam percebendo o movimento nos céus que culminaria no dia 20 de março deste ano. Uma conjugação planetária, uma quadratura entre alguns planetas. E eles perceberam, pesquisando, que seria que no planeta havia uma única vez anteriormente em que isto ocorreu, que foi durante o período da Revolução Francesa. Interessante, né? E o que acontece na Revolução Francesa? Uma mudança radical no modus de vida e modus operandi de todo o mundo conhecido da época. Pois bem, é a mesma transformação que nós estamos sofrendo, porém muito maior, muito mais importante. Nós estamos no meio dela. Não é possível mais a geração de tanto dinheiro ficando na mão de tão poucos. Porque isto promove pobreza e miséria. A pobreza, a miséria é tóxica. A pobreza e a miséria poluem o planeta. A pobreza e a miséria poluem a atmosfera e a psicosfera do orbe terrestre. Por quê? Porque os 7 bilhões de viventes não podem viver bem. Qual a razão? Qual o motivo? Nenhum. Mas para isso, nós precisamos mudar as relações financeiras. Né? Não é o que está acontecendo? As relações interpessoais. O planeta e a atmosfera terrestre
não aguentavam mais tanto narcisismo, tanto egoísmo, tanto individualismo. Nós precisamos aprender definitivamente a ver o nosso próximo como uma extensão de nós mesmos. O outro nada mais é do que uma continuação da minha própria pessoa, do meu próprio ser. O pensamento correto e a ação tem que ser comunitária e não individualista. Não é? E não pensem que eu esteja aqui fazendo uma alusão ao comunismo e ao socialismo. Não. Assim como também não ao capitalismo. Nós ainda... É muito difícil encontrar um modo de produção que alegre e contemple a todos, devido às diferenças. Mas nós precisamos criar uma vida mais justa, uma relação mais digna entre todos. E este é o momento. Este é o momento. Na verdade, o planeta hoje, ele é muito melhor do que estava em março. Com as diminuições de trânsitos, veículos, caminhões, aviões, navios. Hoje, você tem uma melhora da qualidade atmosférica. A emissão de poluentes diminuiu devido à paralisação de toda a produção fabril e têxtil do planeta. Não é? Hoje, nós percebemos rios se despoluindo, mares menos agredidos. Então, na verdade, o problema está no humano. O resto está tudo bem. No planeta, com relação ao planeta, está tudo bem. Tudo melhor. O que nós precisamos é termos a fé e a convicção de que há um grande regente, amparado por milhões de espíritos de luz, nos encaminhando para o melhor. Precisamos aprender a termos a humildade e o desprendimento. Nada mais será como antes. Que bom. Nada mais. Pais, para vocês que trabalham tanto, vocês tinham tanto tempo para os filhos como nós temos hoje? Filhos, quanto tempo desperdiçado com internet, com WhatsApp. Hoje, vocês precisam e podem conversar mais com seus pais, brincar mais com seus pais. Enquanto o carro do ano nem serve para muita coisa, porque muitas vezes ele nem sai da garagem, quão caro e delicioso é um aperto de mão amigo, um abraço apertado, um beijo no rosto. Quando que nós pensávamos que nós iríamos um dia sentir tanta falta disto? Mas uma coisa é passar por este momento com lucidez. Passar este momento com esperança. Passar este momento com a certeza de que tudo está certo, que tudo vai bem. Isso é o mais complicado. Por isso que nós temos hoje um aumento importante nos casos dos transtornos mentais, agravamento nas circunstâncias
das doenças, pacientes estáveis abrindo crise. Muito difícil. Porque uma coisa é você viver tudo isto sabendo que está tudo certo, que está tudo bem. Eu não entrarei em cunho político absolutamente nenhum, tá bem? Porque não nos cabe e não seria, de certa forma, polido e educado entrarmos nesse assunto. Mas uma coisa eu gostaria de falar para vocês, como médico e como espírita. Veja só. Infelizmente, no nosso país, houve uma politização da epidemia. Esta é a grande circunstância do agravamento de tudo o que estamos vivendo. Não é pura e simplesmente a pandemia em si, mas a politização. Então, se discute a real necessidade do isolamento, a real necessidade de todos os cuidados a serem tomados, né? Então, eu gostaria de, nesse aspecto, passar o meu pensamento e a minha mensagem. Como médico e trabalhando na linha de frente, o que eu gostaria que vocês pensassem? Infelizmente, nós não temos condições de impedir que as pessoas se contaminem. Não temos. Isso não existe. Pelo menos, não por enquanto. Enquanto não temos uma vacina. Nós sequer sabemos como este vírus opera dentro do corpo humano. Pelo que já temos visto em cada um, ele pode promover uma dificuldade. Segundo, nós nem sequer sabemos se o vírus é capaz de promover imunidade. Ou seja, eu me contaminei, não tive nada grave, então agora eu nunca mais me contaminarei. Nós não sabemos disso. Nós não sabemos também se, uma vez tendo um quadro leve, numa segunda circunstância de contaminação, se o quadro não pode ser mais grave. Também não sabemos. Nós só sabemos o seguinte: o sistema de saúde no Brasil, ele está muito precário. Quando a pandemia começa na Europa, ele pegará hospitais vazios, prontos-socorros vazios. Por quê? Porque na Europa se trabalha com medicina preventiva, com medicina primária. Então, as populações europeias tendem a adoecer menos. As populações europeias tendem a necessitar menos dos serviços de saúde terciarizados, principalmente hospitais. Então, antes da epidemia, você tranquilamente poderia ir num hospital em Sorrento, na Itália, ou em Bérgamo, na Itália, ou em Conho, no epicentro inicial, e você encontraria hospitais vazios. Por quê? Porque o adoecimento é menor, devido investimento em qualidade de vida, em dignidade de vida, em medicina primária. Imagine o espanto deles quando, do dia para a noite, esses hospitais superlotam. Agora imaginem no nosso país. Os nossos hospitais estão sempre cheios. Os nossos hospitais estão cheios de tuberculose, malária, H1N1,
hipertensos, diabéticos. E os nossos hospitais, desde o início, foram subfinanciados. Nosso sistema público de saúde, que poderia ser o melhor do mundo, ele já nasce subfinanciado. Portanto, a Covid no Brasil chega em hospitais superlotados. De H1N1, de derrames, infartos. Então, este é o grande fator na nossa nação. Nós médicos, nós enfermeiros, nós técnicos de enfermagens, pedimos que vocês se cuidem para que a gente possa trabalhar. Para que a gente possa, dentro das necessidades, oferecer o que há de melhor para cada paciente. Tenha ele grau, um quadro leve, ou um quadro moderado, ou um quadro grave. A espiritualidade comenta que é muito importante que nós nos mantenhamos numa vibração diferente, para que nós possamos, quem sabe, não nos contaminarmos, para que nós possamos passar por tudo isto sem a contaminação, ou de uma forma mais tranquila, sem nos colocarmos em transtornos depressivos, ansiosos, fóbicos. Porque, veja que interessante, eu não sei se vocês sabem, mas a Austrália conseguiu medir a frequência de ondas emitidas pelo vírus. E a frequência de ondas emitida pelo vírus coronavírus é de 127 Hz, ou seja, muito baixa, muito baixa. E está na mesma faixa de onda do medo. Então, o que se pede? Mantenham a fé. Não entrem na vibração do medo. Né? Porque isso nos torna mais suscetíveis. O medo, infelizmente, ele nos tira a concentração, nos tira o foco, tá bem? E nós, provavelmente, não nos atentaremos aos cuidados específicos. Mas, acima de tudo, eu acho que esse momento do planeta, ele nos... ele consegue e nos exorta para reflexões muito interessantes. Ela nos convida para nos olhar. Ela nos convida para olhar com mais afeto o nosso semelhante, os nossos próximos. Ele nos convida a verdadeiramente reconhecer tudo aquilo que há e existe nesse planeta de real valor. Né? E nos exorta a mudanças profundas. E que, com certeza, ao lermos o Evangelho segundo o Espiritismo, na parte do homem de bem, na verdade, é para aquilo que nós somos levados. Para o exercício da bondade, o exercício da bondade no nosso dia a dia, para conosco e para com todos. Né? Um espírito de comunhão maior. Né? Já pensou que alegria a hora que definitivamente tudo isto tiver uma diminuição e que nós pudermos sair do isolamento, né? Os reencontros, os abraços,
né? As efetivas oportunidades de estarmos juntos, comungando. Isso vai ser tudo muito benéfico, né? E, portanto, eu sempre exorto a todos: mantenham a paz, mantenham a fé, mantenham a tranquilidade de saber que todos nós estamos sendo muito bem amparados, muito bem amparados. Que todos nós estamos sendo, na verdade, carregados no colo, através do amor de Deus e através do amor de uma legião gigantesca de amigos espirituais. Portanto, meus amigos, eu termino aqui com vocês esse grande encontro, né? Virtual, mas muito caro para mim, muito rico para mim, né? E eu espero que eu possa ter oferecido um pouquinho, de toda a alegria que eu tenho hoje de não ser perfeito, mas de realmente acreditar que nós tenhamos grandes condições de nos melhorar todo santo dia, cada dia. Que estamos vivendo um dos momentos mais lindos que o planeta já experimentou. Somos privilegiados por vivermos numa circunstância de crescimento e de beleza ímpar. Vibremos na alegria, vibremos na luz, vibremos na fé, na esperança. Que tudo isto passa, tudo isto passará. E o mundo se tornará muito melhor. Nossa bela casa, a Mãe Terra, ficará muito melhor. Dizem os espíritos que ela já reflete uma luz mais brilhante, mais límpida, mais exuberante. Sejamos nós dignos de experimentar toda essa transformação, todas essas circunstâncias tão fantásticas. Fiquem em paz, vibrem na paz, sintam-se sempre abraçados e acolhidos pela espiritualidade maior, essa espiritualidade maior regida pela Virgem Santíssima, por Jesus e pelo nosso grande Deus. Uma boa noite para todos. Muito obrigado pela oportunidade que vocês me deram de entrar um pouquinho em seus lares. E com toda licença e respeito, tenha certeza, eu tentei levar só amor e tranquilidade. Fiquem bem. Muito obrigado por tudo. Bom, a gente que agradece pela oportunidade, Ailton, de trazer as palavras para a gente, muito consolador, muito obrigado. Aposto que as pessoas aí, sobretudo no finalzinho, subiu a participação, achei isso fantástico. Sim. E para nós encerrarmos, então, nós elevamos o nosso pensamento a Jesus, mais uma vez, com o coração extremamente agradecido pela oportunidade. Nós que sentimos falta daquele passe presencial que nós tomamos na sala, no salão do foco, eu convido a todos para, neste momento, mentalizar a figura de Jesus, estendendo a sua mão sobre nós, porque o amor do Mestre projeta sobre cada um de nós recursos espirituais maravilhosos a nos preencher o coração de paz, de fé, de serenidade, confiança. O Mestre Jesus, neste momento,
derrama sobre cada um de nós as suas bênçãos de amor. E nós sentimos este amparo de Jesus, porque é um amparo fruto de um amor imenso, da qual não temos a ideia da intensidade, porque Jesus nos ama muito. Jesus querido, muito obrigado. E nós que muito recebemos em orientações, em bênçãos na noite de hoje, nós queremos aproveitar a oportunidade para vibrarmos essa positividade para o nosso planeta Terra. Queremos envolver mentalmente todos os cantos do nosso planeta onde há sofrimento, onde há aflição, seja ela física, seja ela espiritual, emocional. Levemos pela mente as nossas vibrações de paz, de saúde, de harmonia, para que o sofrimento, a aflição seja serena. Que os corações aflitos sejam acalmados, que as dores físicas sejam aliviadas, a cura possa se fazer naqueles que forem necessários e possíveis. Vibremos pelos nossos lares, que nós gozemos da proteção que os nossos lares oferecem, e sobretudo espiritual. Querido Jesus, nos abençoe mais uma semana que temos pela frente, que o Senhor nos fortaleça dia após dia na fé, na paciência, na confiança, no seu governo. E se for da vontade de Deus, possamos estar mais uma vez reunidos na próxima semana para mais uma palestra online. Que assim seja, graças a Deus. Meus amigos, fiquem todos em paz, todos bem, e nós nos encontramos mais uma vez na semana que vem, se Deus quiser. Muita paz a todos. Estou encerrando a nossa transmissão. Olá, meus amigos. Estamos vivendo momentos difíceis. A crise do coronavírus tem nos afetado. Tem trazido para nós momentos ímpares que, ao meu ver, aos espíritas cristãos que conseguem enxergar além, esse talvez será um momento oportuno para que nós possamos testemunhar a nossa fé. Sou Cláudia Jacobelli e falo em nome do Grupo Espírita Foco de Luz. Vim em nome dessa casa falar ao seu coração. Com a suspensão das nossas atividades pelos órgãos governamentais, fomos também obrigados a fechar as nossas portas. E para reabri-la, precisamos da sua ajuda. Temos as nossas despesas que não pararam, muitas delas assumidas antes mesmo dessa crise, e agora nós precisamos saldar. Não há como reabrir as nossas portas se você não nos ajudar. Nós somos muitos e juntos poderemos vencer esse desafio. Nós não sabemos quando tudo isso vai passar, só sabemos que vai passar. Estamos muito confiantes em Deus e sabemos que Jesus ainda está no comando. Ajude-nos naquilo que te for possível.